Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que, com uma parceria da PUC e a Secretaria Estadual de Cultura, já há alguns anos oferece o seu espaço para a gravação do Nova Estela. Nova Estela que traz muitas vezes professores do programa de História da Ciência da PUC São Paulo, mas hoje tem um convidado muito especial, o professor Francisco Tupy, recém-doutor pela USP, pela ECA. Ele é mestre, vamos lá, colinha, mestre e doutor sobre aplicação de videogames na educação e comunicação pela USP, formação em pedagogia e inovação pela UCSB da Califórnia e Krishnamurti Foundation of America, professor embaixador da Vila de Refugiados de Kakuma, Quênia, membro fundador do projeto mundial SDG Kids Avengers, primeiro mentor global do Minecraft e Me Expert Fellow da American Latina, reconhecido pela Microsoft, bicampeão do evento mundial Educador Exchange, Pitching de projeto educativo em 2015, Seattle, palestra interativa em 2016, Hungria, palestrante do Ministério da Educação da Nicarágua e do Ministério da Educação dos Emirados Árabes, vai espalhando pelo mundo. Referência internacional na área de TICs, tecnologia de informação e comunicação, presença constante tanto na mídia quanto em aulas, palestras, projetos ao redor do mundo. Game designer, tendo atuado em projetos juntos à Fundação Volkswagen, também parceira nossa aqui já de outras aventuras, Marinha de Guerra do Brasil, Rede Globo, Facebook, Xbox, entre outros. Tupy, acho que vou te chamar de Tupy, que professor. Belo nome. Super bem-vindo ao Nova Estela. Eu acho que o teu currículo é interessante porque ele é extremamente diferente do tradicional, né? Tá cheio de coisas aí que cada uma já valeria um programa, uma entrevista. Então vamos ver o que a gente consegue fazer no nosso tempo. Super bem-vindo e vamos direto, acho que começar pelo tua mais recente façanha, né? Que foi se doutorar em videogames e comunicação e educação. Como é que você pesquisou, que resultados você chegou na sua tese? Então, primeiramente, eu quero agradecer. É uma honra estar com o senhor que faz parte da minha bússola acadêmica, um exemplo, né? Não só acadêmico, mas familiar, como conduz tudo. Eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor. Obrigado. Bem-vindo. Então, começar por esse currículo, né? O doutorado ele faz parte do currículo e o currículo acaba fazendo parte do doutorado, acaba sendo a própria trajetória da minha vida, né? Eu, como um professor de geografia, que por um momento eu desisti da aula de geografia e fui para o lado da tecnologia, e a tecnologia acabou me trazendo de volta para a sala de aula. E um assunto novo que eu tinha tomado conhecimento quando eu morei um tempo na Ásia, especificamente em Hong Kong, fez com que eu tivesse um novo interesse, uma nova motivação para voltar para a educação. E aí, quando eu fiz uma série de coisas, tanto mais práticas associadas à realização, jogos, já tinha feito um mestrado mais ou menos semelhante. Na área, teve toda essa questão associada ao próprio jogo do Minecraft, né? E aí, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado. E quando, até por uma questão de falta de maturidade ou inexperiência e tudo, quando você acha que você viu de tudo, vem a vida e inverte tudo aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece. E eu vi a responsabilidade, a pretensão que é você pensar e você fazer os outros pensarem. Então, eu fui aceito no programa PPG-MPA, Meios e Processos Audiovisuais, que são um dos programas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, que é referente à escola de cinema, rádio, TV. E houve toda uma boa vontade em relação ao videogame, o videogame como uma mídia emergente. E eu acabei caindo quando foi feita a seleção,
a gente não dá o nome do orientador, acabaram me indicando o professor Ciro Marcondes, que ele é o pai da nova teoria da comunicação. Ele é a base epistemológica das faculdades de comunicação, de jornalismo, e o grupo de pesquisa chamado Filocom, Filosofia da Comunicação. Então ele foi orientando do Dieter Prokop, que foi também um expoente da área da sociologia da comunicação, foi o mesmo orientador do Florestan Fernandes. Então, toda aquela área prática, aquela área que eu achei que eu conhecia, à medida dos textos, das conversas, acabou mudando a minha visão. E eu achei interessante essa questão de você estar sempre aberto, você nunca se sedimentar, porque a princípio eu achei que o doutorado podia ser uma continuação do mestrado, né? Eu ia continuar fazendo aquilo que eu estava acostumado. E houve uma guinada, houve uma inversão de 180 graus. Né? E aí, então, a metodologia, na verdade, ele não utiliza o termo metodologia, método, ele usa o termo metáforo. Ele tem toda uma posição até combativa em relação a você aplicar métodos de ciências exatas em ciências humanas. E uma relação também que acaba virando até algo introspectivo, para não dizer meditativo, a questão do estudo do fenômeno, de você se colocar no fenômeno, você se observar. Então ele parte de todo um, não é um arrazoado, mas é todo um arcabouço teórico que vem lá dos gregos, dos orientais, dos pensadores mais recentes. Né? E com isso tem toda uma relação entre o que é a comunicação, porque comunicação hoje é uma palavra da moda. Estamos aqui nos comunicando, nunca nos comunicamos tanto, as redes sociais servem para comunicar, o canal do Panamá comunica 2 oceanos, mas esse conceito de comunicação que ele defende não existe, teoricamente não existe mais. Que essa comunicação é quando um signo, ele cumpre o papel da informação e essa informação me transforma. Então eu vejo um filme e aquele filme me toca de alguma maneira. Eu escuto uma música, eu tenho uma conversa e aquilo toca, eu não sou mais a mesma pessoa. E aí, inclusive, é um conceito denso, né? Que envolve você conseguir ler uma série de autores, Merleau-Ponty, próprio Nietzsche, né? E aí o que acontece? Dentro de todo disso, um exemplo que ele dá, que é até muito bonito, é aquele filme do Anthony Quinn, Zorba o Grego. Na hora que o Zorba conhece o outro personagem, e o outro personagem adota o outro estilo de vida, porque ele se sente tocado pelo comportamento daquele fanfarrão que ali vivia. Né? Aliás, recentemente alguém colocou um curta, não sei se chegou a ver. Não. Coisa de 10 dias, por coincidência, uma cena da dança, né, do Zorba Grego. E viralizou, foi uma coisa assim, tão engraçada, porque geralmente nessa viralização é coisa mais atual, algum youtuber que tal, e alguém simplesmente recortou um pedacinho do Zorba e colocou, e foi uma coisa de louco na rede. Olha, bacana. Vai por aí, né? Vai, porque é algo até libertário, né? A questão da dança e tudo. Mas, aí então, trazendo para o meu campo, para a minha pesquisa, o que aconteceu? O jogo, ele poderia criar um momento comunicacional, uma ocasião comunicacional na vida das pessoas. Então a gente começou a observar, né, o Minecraft, ele é um fenômeno, até essa questão dos YouTubers, foi ele que impulsionou. Porque ele, de certa forma, ele fez com que o jogo não fosse só jogado. Então se a gente pegar o Atari, se a gente pegar um próprio jogo de xadrez, né, não se tem a cultura de você gravar o seu jogo, filmar o seu jogo. Então o jogo ele não só passa a ser um jogo, como ele passa a ser um produto audiovisual para ser transmitido. Então houve épocas que
4, 5 anos atrás, tem uma estatística que por segundo entravam 8.000 horas de vídeo no YouTube. Dessas 8.000 horas, metade era Minecraft. Jura? Hoje não é mais o Minecraft, hoje é qualquer jogo que eu estou jogando, inclusive o xadrez, né? Trazendo outros jogos analógicos, como um gamão, uma dama. Não, o xadrez eu vou até, não é te corrigir, né? Mas o xadrez, ele tem já uma historinha mais longa, online. Entendi. Porque eu acompanhei, até já, quem quiser procura no YouTube, no Nova Estela, já entrevistei aqui na tua cadeira um campeão brasileiro jovenzinho de xadrez, é que a partir de um certo momento, eu vivi isso pessoalmente como padrinho, né, do jovem, você ia para um torneio na Europa e para você estudar a partida que você tinha no dia seguinte, você tinha que acessar um banco de dados do adversário. Esse banco de dados, naquela época, ainda não era online. Era alguma pessoa que baixava e tinha o banco de dados, né? Então, eu me lembro que à noite, era uma Olimpíada e estava a equipe brasileira, né? Tinha um revezamento de 1 hora cada um usar o computador do técnico para fazer o seu estudo, né? Isso deve ter sido, sei lá, 98, 99, não, desculpa, 2008, 2009, mas pouco tempo depois, né, acho que uns 5, 6 anos atrás, já não, já cada garoto novo, cada jogador tem já sua senha, entra num mega big data aí do xadrez, e daí ele tem sozinho, online, pela internet, todos os dados. Então, esse é um jogo que eu digo assim, mudou totalmente, quer dizer, hoje em dia a preparação de um atleta do xadrez, ela passa por ter acesso a um banco de dados. Se ele não tiver, ele vai ter uma desvantagem muito grande em relação a quem usa, né? Sim. Mas o que acontece? Essa relação de você jogar, não para você ou com o seu amigo ao lado, que às vezes você chamava para ir em casa, comprar uma pizza. Não, você joga, você filma e você publica, né? E isso, os jogos, eles serviram para alavancar, para impulsionar o YouTube. Essa prática do que você faz ser gravado, ser compartilhado, porque era um momento íntimo, né? E o Minecraft tem um papel muito forte nisso. Se eu não me engano, aqui é muito número, mas se ele fosse um país, a quantidade de licenças seria o 10º país do mundo, se conseguisse juntar todo mundo. E assim, os números são assombrosos. Houve registros, né, que em 24 horas a média de venda é de 18 a 24 mil licenças em diversas plataformas, e a produção de vídeo foi algo assim exponencial. Então tudo que podia ser convertido naquele mundo de bloquinhos, naquele mundo de pixel art, desde um estádio de futebol até a mansão do Great Gatsby, vamos supor, templos, mitologias. Então também tirou um pouco o ar do jogo pelo jogar. Então uma das coisas do jogo é o vencer. Eu jogo para vencer, tem uma regra e eu busco uma recompensa. Então isso desloca para um campo mais social, no sentido que eu, ao jogar, que eu não estou jogando, disputando nada, mas eu tenho um limite na minha criatividade que pode ser superada pela minha perícia. Então, como eu faço um plano, como eu estruturo uma ideia, e a partir daí eu posso publicar a mansão do Great Gatsby, ou até mesmo um templo, o quartel de Masada. Existe uma série de publicações que são feitas com o fim de uma prática pessoal ou práticas didáticas, porque depois o aluno, o jovem, a pessoa põe ou o usuário, e com isso acabou tendo uma certa revolução. Essa parte do aluno me interessa muito, porque a gente está ouvindo já há alguns anos, né, que existe o aluno nativo digital. Sim. E existe o aluno antigo, aluno que não nasceu no mundo digital, né? E que esse aluno nativo digital vai exigir uma educação muito diferente, né? Eu queria que você desse uma aprofundada nessa questão da educação, já que você colocou para a gente a questão social, a questão da comunicação, agora dá uma focadinha até porque você teve um certo desempenho nessa área, né, de educação. Sim, eu sou professor de letramento digital
no Colégio Porto Seguro, Visconde Porto Seguro. E qual a faixa etária que você atua? É o secundário, ensino médio, né? é Fundamental 2 e médio. Fundamental 2 também? Então já pega os menorzinhos. É do 6º ao 8º ano e uma disciplina já do colegial técnico, né, no ensino médio técnico, que é comércio exterior. Então, eu coloco que essa questão do nativo digital, ela é um pouco falaciosa. Porque você reproduzir um conteúdo não significa que você é um expert naquele conteúdo. Então, por exemplo, eu posso gostar de uma música e assoviar essa música, batucar a música, mas não significa que eu sei a partitura daquela música, que eu sei tocar aquela música. Então, os jovens, eles têm muito acesso de informação, eles veem muitos vídeos, baixam muitos conteúdos e dão muitos likes em Facebook, dão muitos likes em Instagram, WhatsApp, né? Mas às vezes você pede uma coisa mais simples, até saber transitar, navegar numa nuvem, utilizar um dispositivo móvel, e por não fazer parte dessas redes, elas simplificam demais esse uso, né? Na verdade, essas redes precisam que o usuário esteja lá da forma mais simples possível, né? E aí, então, esse jovem ele não é tão expert quanto, às vezes, o senso comum, ou mesmo o senso que não é comum, tende a acreditar, né, o que eu digo não sendo senso comum, ou os professores de um modo geral, a família de um modo geral, porque por ver ele mexendo, pode acreditar que ele seja um expert. Voltando à própria questão do Minecraft, ele não só impulsiona a questão dos youtubers, como eu falei, como ele é um meta-universo. Então ele é um ambiente 3D. Então a gente já teve o Second Life, que foi o que abriu a porta digital para o mundo, né? Foi um portal, né? Em outra instância a gente também teve o World of Warcraft, que ainda existe, é um jogo, mas é um produto de nicho, né? Mais aquele pessoal que gosta de RPG e ficar horas e horas jogando. E aí vem o Minecraft, que é um estilo Lego digital, que a idade média dos usuários é de 18 a 35 anos, não só crianças. E aí ele traz um novo tipo de vivência em ambientes 3D. E começa a pôr todo mundo para trabalhar e produzir nas 3 dimensões, X, Y, Z. Paralelamente a isso, acaba havendo um impulso de outras áreas. Então a gente vê as impressoras 3D. Cada vez mais as impressoras 3D se tornam populares. A caneta 3D, que faz a mesma coisa que uma impressora 3D, só que com a mão. Então você tem um jeito agora de escrever ou desenhar no ar que envolve o X, o Y e o Z. Que mais? A gente tem bitcoins. Já existem servidores de Minecraft que eu, ao jogar, eu posso acumular bitcoins. Então, o que acontece? A própria questão da estética, de pixel art, né? Então começa a abrir uma porta para que esses jovens, eles tenham uma afinidade em relação a essas culturas, a essas práticas emergenciais. Essa cultura, essa, entre aspas, pedagogia hacker, porque ele senta ali e fala, eu quero fazer uma torre Eiffel. E por mais que ele não tenha o conhecimento de geometria, ou não goste de geometria, ele vai sentar ali e vai fazer no plano cartesiano quanto que tem que ser a base de uma torre Eiffel que tenha 700 blocos. Então ele vai calcular a área, vai tirar o volume e vai fazer. Ou senão ele vai num fórum, ele vai conversar com um amigo. E por exemplo, pegando esse ponto que você passou, por exemplo, um professor de geometria usa já essa ferramenta para ensinar geometria? Então, ela é uma tecnologia que isso também é um ponto muito curioso, porque o Minecraft ele foi vendido por, se não me engano, 2,5 bilhões para o criador dele. O criador dele hoje ele mora na casa mais cara da costa oeste, que era a casa da Rihanna, alguma coisa do gênero. Aí a Microsoft comprou o Minecraft. O Minecraft era um jogo indie, independente, né? Não tinha uma grande publisher, não tinha, simplesmente foi a produção
de um designer que sentou ali, depois montou um time e fez sucesso. E aí, então, aquilo fez tanto sucesso que acabou sendo comprado. Eu mesmo me achava o maior contra o sistema. E aí, quando eu vejo que isso é absorvido pelo sistema, eu vejo que o indie ou que a parte até de ser contra o sistema, né, é absorvida e se torna a parte mais a favor do sistema. Então, foram criadas outras versões do Minecraft para dispositivos móveis, para os consoles, e já faz algum tempo que está sendo desenvolvida e posto em prática versões educacionais. Então, foi criado por uma empresa na Suécia, que também, mais posteriormente, foi comprada, foi adquirida pela Microsoft. E agora foi criada uma versão educacional, para que os próprios professores usem. Então, todos aqueles dilemas... Está rolando? Está caminhando. Existe um esforço muito grande, existem os mentores mundiais, os mentores globais, né? Existe uma série de eventos que estão sendo feitos para isso, né? E aí tem todo um outro tipo de licença, como você pode adquirir essa licença e tudo, né? Mas basicamente a diferença do jogo para essa licença de sala de aula é que ela traz ferramentas para que o professor possa fazer a gestão da sala. Então um aluno não vai conseguir ficar lutando de espada com o outro. Ou o professor ele vai conseguir não só observar onde está cada aluno. Então isso é muito rico, porque acaba sendo uma vivência em 3 dimensões, num meta-universo. Então, cada vez mais a gente tem os óculos de realidade virtual e os óculos de realidade aumentada. Então, isso já está preparando o mundo, porque daqui 10, 15, 20 anos, essa infância, essa pré-adolescência, esses adolescentes que já estão acostumados com esse mundo, que já estão vendo esse mundo, não só na casa deles, mas na escola, o que vai acontecer? Eles vão levar esses conhecimentos, esse desequilíbrio cognitivo, afetivo, para o mercado de trabalho. Muito bom, deixa eu pegar. São muitas... Eu vi que você tem alguma coisa em relação a refugiados, né, que é um tema muito forte. Tem a ver com a tecnologia ou é uma coisa paralela? Não? Na verdade tem sim, porque após eu ter ganho esses prêmios da Microsoft, existe uma rede de professores. Então tem um portal onde a Microsoft ela disponibiliza aulas, conteúdos para inspirar os professores, né? E aí um desses professores, ele que é um professor da Bélgica, chamado Cohen Timmers, ele criou um projeto chamado Project Kakuma, por conta desse campo de refugiados no Quênia. E aí o que acontece? Eu fui convidado para ser o embaixador da América Latina. Então já tem algumas aulas que a gente ou entra diretamente por Skype, ou grava e passa para eles lá. Então o projeto ele cresceu. Eles são refugiados da África? Sim, então o que acontece? De lugares que estão tendo guerras tribais, algo assim. Isso. Então, por exemplo, a África subsaariana, né, a África abaixo do Saara, tem uma série de conflitos tribais, e aí eles não vão para a Europa, até porque tem toda a questão de atravessar o deserto do Saara. Né? Eles vão para o Quênia. Vão para essa área no Quênia, que é a maior vila de refugiados no mundo, que moram 200 mil pessoas. E aí tem toda uma preocupação como educar, como dar uma motivação, como poder empoderar, como a gente pode contribuir para melhorar a vida desses jovens. Esse é um dos projetos. Então, a gente tem uma vasta rede de projetos de professores pelo mundo. Às vezes eu estou em casa 7, 8, 9, 10 horas da noite, eu recebo uma mensagem no celular. Você pode entrar aqui para falar um oi para os meus alunos e conversar e tudo? Posso. Legal. E pulando do pobre para o rico, né? Você teve agora, eu acompanhei aí pelas redes sociais, você teve em qual país dos Emirados Árabes? Eu tive nos Emirados Árabes, eu tive no Emirado de Abu Dhabi, Dubai, Sharjah e Adman. E aí, uma das razões dessa viagem foi que também um desses professores, que eu conheci em um outro evento, que foi uma história até muito curiosa, né? Eu estava andando no corredor do hotel, a gente estava no mesmo evento,
E aí ele já tinha visto a minha palestra e veio me cumprimentar. E eu falei, e o que você vai falar? Né? E aí ele falou, não, aqui está o meu projeto. E ele abre um trifolder, né, de 1 metro por cada haste, uns 40 centímetros. Então me dá uma aula. Mas no corredor, eu falei, no corredor, agora eu sou seu aluno. E aí ele explicou ali, eu bati foto, filmei, eu falei, nossa, isso é sensacional. Ah, você gostou? Poxa, com certeza. E aí a gente também trocou cartão. E aí, em janeiro, existe esse evento de treinamento de professores. E aí eu fui convidado para dar algumas palestras associadas à inovação, ao STEM, que está vindo aí com uma força muito grande, que é o Science, Technology, Engineering e Maths, que está associada a uma base curricular norte-americana, começa nos Estados Unidos, e aí vem para o STEAM, que aí quando tem o arte no meio, ou STEMA, ou se não STREM, quando tem um R. E aí eu tive a oportunidade de ficar lá, ficar nesse evento, conversar com os professores, conhecer a realidade deles, visitar algumas escolas e poder dar palestra, conversar. Tupi, muito legal. A gente está chegando ao final do Nova Stella. Foi, acho que, bastante enriquecedor acompanhar um pouco da sua trajetória, bastante inovadora por si, né? Além da perspectiva da inovação. E o Nova Stella se despede, agora já no século XXI, né? Esperando que novas estrelas apareçam no horizonte e nos deem novas ideias para enfrentar todas essas transformações.